Noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje o nosso devocional vai ser curtinho, porque eu estou um pouquinho enrolada hoje. Mas o Espírito Santo, ele fala conosco quando nós o buscamos de coração. Assim nós estamos a fazer todos os dias. Bondoso Deus e amado Pai, nós lhe convidamos para o lugar de primazia neste devocional. Pedimos que o Senhor venha ministrar em nós com autoridade, majestade e poder que só Tu podes fazer. Fala conosco, porque nós precisamos e queremos Te ouvir e aprender mais de Ti. Dê-nos o discernimento e a sabedoria necessária para guardarmos nas tábuas do nosso coração a palavra do Senhor, que é a verdade. Então, Senhor, fala conosco. Estamos ansiosos querendo Te ouvir. Amém. Eu vou começar com... O nosso devocional vai ser um pouquinho diferente hoje, como ele vai ser curtinho. Eu quero que você pare para entender e se lembrar. Na matemática normal aqui da Terra, 5 mais 2 é igual a... Mãe, conta aí nos dedos. Isso, 7. Mas na lei do céu, para Deus, 7 alimentam uma multidão. É só vocês se lembrarem dos 5 pães e 2 peixinhos, que também dá 7. E então o que foi que aconteceu com esses 5 pães e 2 peixinhos? O Senhor partiu, deu graças e alimentou uma multidão, porque multiplicou-se. Na biologia aqui da Terra, os idosos não podem ter filhos. Mas na lei do céu, dá para ser pai aos 100 anos. Abraão e Sara foram, né? A química aqui da Terra, H2O, que é a solução da água, é água. Mas na lei do céu, H2O, que é água, pode ser um bom vinho. Porque o Senhor fez vinho de H2O, que é água. O Criador das leis governa sobre tudo e faz o que quer, como quer, quando quer, porque Ele é Deus. E na lógica da Terra, né, a gente, cabeça que pensa como, como é que isso vai se dar a acontecer? Somos muito limitados e Deus, Ele é ilimitado. A lógica da Terra não é capaz de explicar nem de impedir o desejo do céu. Se Deus quer, Ele vai fazer. Não é porque viola uma lei natural que não pode acontecer o sobrenatural. Quem crê no sobrenatural, por ele será alcançado. Quem não crê no sobrenatural, jamais terá um milagre. Não pense tal homem, o que não crê, que receberá do Senhor coisa alguma. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 7. A fé não pede explicação, mas anda em convicção em todo o tempo. A fé decide os milagres, a dúvida os impede. Enquanto a lógica pergunta como, mas como é que Deus vai fazer? Como é que isso vai acontecer? A fé responde: Deus pode. Deus é imutável. Ele é Deus do impossível. Para Ele não há impossível. Ele vai fazer. Quando para você o crer bastar, acontecerá. Apenas creia, porque Deus está fazendo. Se conseguir crer, poderá ter
Crer é escolha, confiar, mesmo quando nada faz sentido. A fé não é ausência de razão, mas a decisão de ir além dela. Não é você olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, e não tem condições não. Mas é você olhar para o Deus tremendo, justo, poderoso que nós servimos e dizer, Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu pode. Se está na tua vontade, tu vais fazer. Enquanto a lógica humana diz é impossível, não consigo. A fé diz, com Deus tudo é possível. A fé não precisa de explicações, precisa de convicção. Ela nasce quando o coração decide permanecer firme, mesmo quando os olhos não veem nada. Deus sempre trabalhou de maneiras que desafiam a lógica. Eu me lembro bem que minha mãe, o meu seio direito, ele veio a furo. É uma das marcas que foi dolorosas, porque foi gerada após o meu parto do meu filho, né? E meu filho, ele não mamava direito, eu também não sabia o que fazer, certas coisas, como fazer, e não tive instruções direito, né? E acabou que o peito inchou, empedrou e veio a furo sozinho. Para uma mulher, isso é uma dor tremenda. E outras pessoas falavam para mim, se você não pode nem ir ao médico, porque se você ir ao médico, eles vão arrancar, vão cortar o teu peito aí e você não vai nem poder tomar injeção, porque você acabou de tomar uma injeção de cirurgia e você... Então foram tantos comentários que eu falei assim, eu tô num beco sem saída. Se eu ficar, eu vou morrer. Se eu for, eu vou morrer de dor, eu vou ficar. E aí eu lembrei, eu tenho Deus. Ele pode fazer o impossível acontecer. Se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele vai falar, vai me mandar, vai me ordenar, vai fazer alguma coisa e eu terei que ir no médico. E eu fiquei. E todo mundo dizia, olha isso, olha assim, olha assado, e virou, e mexeu. E eu ali, não, vai dar certo, porque eu tenho o médico dos médicos do meu lado. Vai dar certo. Vai dar certo. E minha avó, preocupada com... A minha fé foi tão grande que minha avó se preocupou. Ela desceu, foi à farmácia e falou, olha, farmacêutico, acontece isso com a minha neta e eu não sei o que fazer, e agora? Um rapaz que estava na porta, ele veio e falou, olha, compra essa pomada aqui, faz assim, 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 fala para sua neta fazer assim, assim, assim. A minha avó comprou. Quando ela se virou para agradecer ao moço, o moço já não estava mais lá. Ela correu até a porta para ver o moço e o moço não estava mais lá. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e o moço sumiu, o canto mais limpo. Esse moço era Deus. Então, chegou em casa, fez tudo que tinha que fazer, como o moço explicou que tinha que fazer, e ela tacou emplastro no meu seio, tacou pomada. E ali a gente não podia mexer. Doía, a pomada puxava e ela tampou com alguma coisa e eu fiquei com medo. Falei, Jesus, e agora? Aí estava passando na TV a oração do R.R. Soares e ele falava, coloca um copo de água. Eu nunca acreditei nessas coisas. E eu digo para vocês, não é sempre que funciona não, tá bom? E então o que eu fazia? Eu falei assim, não me custa nada, dessa vez eu vou acreditar, porque dessa vez quem está funcionando aqui é a minha fé, eu vou na fé. E fui, botei lá um copo com água lá, e ele orou e eu tomei aquela água. E daqui um pouquinho eu senti um perfume tão doce, tão suave, tão maravilhoso, que eu nunca mais senti na minha vida o cheiro desse perfume. E ele começou a exalar de uma forma em que eu abri a porta para ver se alguém tinha passado e não havia ninguém passado. E o perfume continuava. Eu falei para minha vovó, tem um perfume aqui desse lado. E o perfume era tão forte que chega a me emocionava de um jeito que me dava vontade de chorar. E ali
a minha avó falou assim, é o anjo, é o Espírito Santo, fica quietinha. E ela começou a orar, e a gente orou, e eu fiquei quietinha, e daqui a pouco eu comecei a sentir um negócio molhado, escorrendo pelo meu lado direito, e eu botei a mão assim, aí eu falei, vó, tá vazando. Aí quando eu olhei, vazando o meu seio. Eu não senti dor alguma, o meu seio rasgou-se, a auréola do meu seio veio para fora, saiu, ficou pendurada. Mas ali eu tinha uma fé tão grande, tão grande, tão grande. E começou a vazar aquele leite empedrado, aquele leite já de cor diferente. E eu falei, vó, traz um balde. E eu mexia assim no meu seio e não sentia nada. Eu não senti dor nenhuma. E depois que parou de vazar, eu me levantei e fui tomar um banho, quase que caio, quase que desmaio. Aí eu sentei. Mas o Senhor cuidou de tudo, eu não senti dor nenhuma. E eu olhei para o meu seio e falei, Senhor, e agora o que eu faço? Eu vou ficar defeituosa. E a minha avó falou assim, você não consegue levantar, não? Eu falei, não, vó, eu tô com medo. Ela, deixa que eu faço. Eu falei, não, deixa que eu vou fazer. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Me ajuda aqui, Jesus. Aí eu fui e coloquei. Levantei a pelezinha do meu bico, do meu seio, a minha auréola, eu botei para cima. E fixou. E tenho 3 pontos de marcas. Os 3 pontos que Deus me deu. Nunca mais vou me esquecer dessa marca. E eu estava a me perguntar essa semana, Espírito Santo, quando contarei este testemunho lindo para os que me escutam e os que participam deste devocional. E hoje chegou o dia. Eu não ia contar, mas o Espírito Santo disse, conta sim. Porque a fé, ela não precisa de explicações. Ela precisa de convicção. Ela nasce quando o coração decide permanecer firme. E ali eu decidi permanecer firme. Mesmo quando os meus olhos não viam nada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia que solução tomar. Mas o Senhor ministrou. Deus sempre trabalhou de maneiras que desafiam a lógica. Ele abriu o mar para um povo passar a pé seco. Fez água brotar da rocha. Mandou o sol parar no meio do céu. Fez uma virgem conceber. E muito mais. Nenhum milagre faz sentido para a razão humana. A fé é o idioma do céu. É o que move o coração de Deus e ativa o sobrenatural. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza sem evidências, confiança sem garantia visível. Confiança sem garantia visível. Por isso, quem quer viver pela fé precisa aceitar e se compreender. Enquanto o mundo pergunta, como? Como isso vai acontecer? Eu não vejo como você vai se livrar desse seio endurecido, você vai morrer, vai dar gangrena, vai dar isso, vai dar assim. Eu respondia, eu tenho um médico dos médicos. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele vai fazer o impossível acontecer na minha vida. Operando Deus, quem pode impedir? Era o que eu dizia. Então hoje eu entendo. A fé responde, Deus pode. Enquanto a lógica quer previsibilidade, a fé quer obediência. A fé confunde a lógica porque revela que o poder não está no homem, mas em Deus. E quando ele entra em cena, o impossível se torna palco da sua glória, da glória dele. 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Creia, ainda que tudo pareça contrário, ainda que não vê luz. A fé pode até não explicar o caminho, mas sempre te levará ao destino. Deus quer fazer impossíveis acontecer na minha e na sua vida. Deixa Ele trabalhar, porque quando Ele trabalha, ninguém pode lhe deter. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela rica oportunidade de, diante de sua gloriosa e santíssima presença, aprendermos um pouco mais sobre fé. Ó Senhor, que este devocional de hoje venha dar-nos, ó Senhor Jesus amado, inspirações vindas do alto do teu trono e que tu venha mover e se mover em nós e também através de nós. Ativa em nós a fé, Senhor, de forma extraordinária, ó Deus. Ah, Senhor Jesus, fortalece o nosso coração, aumenta a nossa fé e esperança e nos conduza pelo caminho do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça e o amor do Senhor seja conosco em todos os dias. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.